escandalosas de gente morrendo. Francisco disse, vocês não, quase lembrando Nietzsche, sabe? Falando da morte de Deus. Mas o Francisco dizia, lá da sacada do Vaticano, vocês não veem que o Mediterrâneo está se tornando o cemitério mais trágico da Europa? É assustador, Pedro. Pedro é um grande amigo, né? Palácio estou conhecendo hoje, já nos cumprimentamos, um prazer. E César habita o meu coração, parece que é a vida toda, né? Há 4 anos a gente se conhece, exatos 4 anos e meio. Eu tive a oportunidade, eu digo isso em público por questão de honestidade intelectual. Eu fui interpelado por Esther, que é nossa amiga comum, com quem já trabalhava desde 2015, né? Nos conhecemos na Universidade Federal de Recife, de Pernambuco, portanto em Recife. Fiquei apaixonado, nos apaixonamos e pronto. Desde 2015, uma trajetória com Esther, idas e vindas, missões acadêmicas, trabalhos conjuntos, projetos coletivos conjuntos, etc. Enfim. E Esther, por ocasião de uma instância de investigação, de um research day, de um período de pesquisa que fiz entre a Universidade Portucalense, no Porto, e a Universidade de Salamanca, em 2019 conheci o César. Em janeiro de 2019, um frio tremendo. Salamanca dói nos ossos o frio. Esther me interpela, olha, tem aqui um professor, queria que você participasse do tribunal, chama um tribunal, é banca de exame de pós-doutorado. O César estava concluindo terceiro pós-doutorado, segundo, terceiro pós-doutorado, terceiro pós-doutorado. E me chega um calhamaço de 450 páginas. Minto, conheci César em fevereiro e a sua defesa era em julho, lá em Salamanca, em 2 ocasiões da minha estada nesses 2 países. Eu li aquilo, eu fiquei estatelado. Eu disse, meu senhor, logo na abertura da mesa, em Valladolid, antes da gente ir para aquela saga, naquele restaurante fenomenal, a caminho de Salamanca e de volta, mas eu disse para ele, olhe, eu não quero esse estatuto de juiz não para você, esse fenômeno aqui, né, de investigação, é um fenômeno de investigação, esse livro que você produziu, muito mais me ensina do que incita a minha competência judicativa. Então eu vou lhe dizer o que eu aprendi lendo o seu livro. Pronto. Foi isso aí. Minha conversa com o professor César foi essa. E de lá para cá a sensação que eu tenho é que César faz parte da minha biografia a vida toda. Pronto. Ocorreu que agora a filha dele mora na minha cidade e no meu bairro, porque está fazendo residência em psiquiatria. Pronto, o chamego está feito. Trabalhando, né? Você já sabe o que significa baiano e cearense ajuntados. Então, estou dizendo isso para dizer a Pedro que você está cheio, como dizem os franceses, entre nós, na intimidade, né, das nossas relações. E é um pouco isso que eu vou contar para vocês aqui nesse tempinho que eu tenho com vocês agora. Eu sou um homem de livro, ponto. Né? Eu sou um filósofo de formação. Me formei na tradição paulista, na Unicamp, com alguns professores da USP. Há uma briga entre as 2 instituições, a vaidade, quem é melhor que quem. Coisa impressionante. O pessoal da Unicamp chama a USP de as margens direitas da marginal Tietê. Olha a metáfora, não preciso dizer nada a vocês, né? E o pessoal da USP chama o pessoal da Unicamp, de onde eu sou, de canavial. Porque a Unicamp fica cravada em um imenso canavial. Ok. Eu sempre fui dado aos livros. Conheci Michel Foucault como autor. Muitos de vocês conhecem Vigiar e Punir. Fiz a contabilidade nessa pandemia. Ele não tem somente Vigiar e Punir. Ele tem 39 livros nos quais estuda a prisão, naquela pegada de Vigiar e Punir, e eu digo até outros com mais sofisticação. Então, o que eu preparei para vocês foi um pequeno texto que vai se transformar num grande roteiro de pesquisa para mim, que junta a estrutura do encarceramento do século XVII, que nós herdamos, é por isso que nós somos herdeiros, com a estrutura de encarceramento de depois do século XVIII, que nós dizemos ser mais humanizada, não é?
mais vigilante, mais controladora, disciplinadora é o termo certo. Mas, para além dessa coisa de eu, Menezes, ser um homem de livros, eu comecei a frequentar o sistema presidiário de Salvador e me apaixonei. Então, há 4 anos eu levo os meus alunos, meu grupo de pesquisa, já tem uma tese de doutorado em andamento, César, uma tese de doutorado em andamento em 4 anos, aos frutos. 4 dissertações de mestrado em andamento com esse tema. O meu grupo tem 19 membros. Deles, um doutorando, pesquisa, prisão, 4 mestrandos, pesquisa, prisão, e 6 meninos do direito entre o 3º e o 8º semestre do curso de Direito, pesquisam prisão. Todos de classe média alta. Essa universidade que eu trabalho é privada, fins lucrativos, e só trabalha com a elite da Bahia. É assim. E esses meninos frequentam comigo o ambiente prisional. Vocês vão ver 2 minutos agora para a gente começar a nossa conversa. Eu leio o meu texto, preparei um texto para vocês, é assim que a universidade trabalha, né? Esse texto depois César faz o que quiser com ele, né? Já que é um homem das letras. Eu vou mostrar para vocês um trecho de uma experiência que faço, que aí é coletiva, não tem nada a ver diretamente com os projetos individuais desses estudantes, e o meu próprio projeto individual, mas tem a ver com a sensibilização para os direitos humanos aplicados. Como é que a gente faz que a elite universitária, ser da universidade, já está uma elite? Não importa, como eu via ontem um fragmento do Fantástico, que seja porque é cotista, que seja porque é ProUni, que é FIES, não importa. Estar na Universidade do Brasil é ocupar um lugar de privilégio. É impressionante. Nós não temos 12% da nossa população na universidade. Os argentinos, com a economia que tem mais de 30%. Impressionante. E ativar a inteligência de alguns desses pesquisadores, desses meninos, para o laboratório que eu chamo de prisão, um laboratório de direitos humanos que nos interpela imensamente. Isso para mim é um fenômeno. Nessa minha descoberta, eu que sou um homem de bibliotecas, de ter a minha própria e assim por diante, descobri o fenômeno ao vivo em cores. Nessa experiência, que conto em 3, 4 frases, um ex-agente prisional, recém-aposentado, pratica música tribal com os presos da Lemos Brito, que é o nome da penitenciária do estado da Bahia que eu frequento. Pavilhão é o pavilhão dos mais perigosos. As primeiras vezes que eu entrei foi com os agentes fazendo a segurança estratégica, etc. Depois eu pedi a eles, não quero. Deixa eu me envolver com as pessoas. Né? A ponto de fazer um documentário com os meus estudantes de jornalismo, de direito, de psicologia, etc., chamado de Rumores do Cárcere. Vamos lançar e mandar o link para vocês, meia hora. Né? E nesse documentário, né, nós fizemos a apresentação primeiro para os sujeitos da pesquisa, os próprios presos, com entrevistas e tudo mais. O que eles fazem? Eles têm semanalmente, 2 vezes por semana, a oficina de atabaques. Eles conseguiram atabaques, eles mantêm os atabaques. Salvador é uma cidade musical, não é? E ali eles tocam música de percussão, que é música tribal, com esse agente prisional. E fomos lá filmar, fazer entrevista, o que era aquilo para eles, essa experiência. Isso é o resultado do documentário. Eu vou mostrar, só para dar gosto a vocês, 2 minutos de um fragmento desse documentário, tá bom? E assim que a gente terminar, eu volto para Salvador. Assim que a gente terminar, nesse mês, eu mando para César. César dispõe para vocês todos o documentário na íntegra. Por favor.
gente que vive a vida ociosa. Vocês podem imaginar o que isso significa? Experiência, eu diria, terapêutica, humanista, pegar o tambor, cuidar do tambor, fazer uma coisa comunitária, encontrar gente que não conhece, né, discutir certas ideias, ver as pessoas se interessando por aquilo que fazem, que está sendo gravado e assim por diante. E agora nós conseguimos que 30 artistas de Salvador, gente projetada na cidade, pinte os atabaques, assinando a obra de arte. Isso, César, é o ganho desse semestre. Vamos lançar esse equipamento, né, com eles até o final do ano. Mas o que me interessa aqui é o que a filosofia pode nos dar. Isso tudo começa a partir de Foucault, do meu interesse por esse conjunto de textos que Foucault formula. Alguns estão traduzidos em português, outros não é? Hegemonia é lidíssimo nas academias todas, né? Então, esse título, ele me inquietou bastante. O grito dos excluídos no universo de exclusão. Ora, prisão é lugar de preto, de pobre, de analfabeto, de muito jovem. Muito jovem. Gente de até 30 anos. Veja as estatísticas, eu não vou dar esses dados para vocês não, vocês têm acesso. O Atlas da Violência dá esses acessos todos. Não é? Então, vou chamar os bois pelos nomes associais. Esse tipo aversivo ocupa um lugar privilegiado no pensamento de Foucault. Gostaria de aqui colocar a lume alguns elementos esparsos dos seus textos, cujos elementos não são manejados pelos especialistas, em que me amparo para propor esta reflexão que preparei para este curso, professor César. Se este é um curso em Direitos Humanos em perspectiva interdisciplinar, e se a minha convocação é catalisada pela intuição que ata dois substantivos tremendos para as ciências sociais aplicadas, qual seja, excluídos e exclusão, eu pergunto, em que coopera a reflexão crítica de um autor como Foucault para que pensemos esta superposição de substantivos de maneira a assimilar os elementos propostos pela letra do autor em nossa prática? É disso que se trata, né? Eu escutava semana passada um dos nossos colegas aqui do curso que vive a situação prisional dizer: estou descobrindo Dostoiévski. Eu disse: repita, por favor. Repita, por favor. Dostoiévski. Aí eu digo: eu quero vir ler com esse cara aqui em Fortaleza. Eu pego o avião e venho aqui. Eu perco um dia de trabalho para vir aqui ler com esse cara, Dostoiévski, que ele está ali atrás. Ele sabe o que eu estou falando para ele. Eu estou lendo Dostoiévski, imagine, e dando um depoimento sobre a leitura extremamente rica. Então, na nossa prática, ao ler Foucault, ao ler essas ideias revolucionárias que ele apresenta, não é? Sobre a nossa incapacidade institucional de materializar os direitos humanos, como é que reagimos nós outros? Então são 4 pagininhas. Eu vou me ater ao texto, porque se deixar, César, né, você já me conhece. O destaque ao condenado na análise do Foucault. As notas aqui apresentadas suspeitam que entre o cenário delineado pela história da loucura, tese doutoral de Foucault da década de 60, Foucault escreveu Vigiar e Punir em 77, são 17 anos de distância. O que eu fiz? Peguei uma ideia lá de 60 e trancei com várias ideias de 77, tá bom? É isso que eu fiz nesse texto para 2006, já que eu gosto tanto da obra desse autor. Então, tese doutoral elaborada no Lavoisier dos anos 60, que nos apresenta a grande internação e aquele cenário desenhado para assentar a descrição mecânica do funcionamento da prisão no fim dos anos 70, com a publicação de Vigiar e Punir. Eu digo, entre um e outro, Foucault faz uma virada. Vamos ver que virada é essa. É uma maneira nova de ver as coisas. Tourment, os franceses dizem, né? Uma virada. Essa virada, que diz respeito à transformação de tipos heterogêneos,
sobre os quais se precipitam massivamente forças sociais, econômicas, administrativas, religiosas e morais. Uma vez promovida a inflexão destas forças sobre rufiões, prostitutas, perdulários dos bens familiares, vagabundos, ladrões, assassinos e toda a sorte de malfeitores, o resultado é o surgimento de um tipo homogêneo, qual subiectum, qual sujeito, a palavra sujeito em latim, subiectum, aquele que está sob forças, né? Forças projetadas sobre seus corpos, especificando-os mediante a tessitura social e política. Para quem tem minimamente presente as narrativas históricas de Foucault, nesse horizonte se definem dois cenários e a virada. Trata-se do lento procedimento de livrar dos riscos de degradação a sociedade que se ordena doravante o século XVII, sistematizando seus vetores de ordem, recolhendo dos espaços livres os tipos associais e perigosos, heterogêneos, para dispô-los em espaço de contenção e controle. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, esta virada, trata-se de precisar um tipo específico, homogêneo, enquadrado institucionalmente, reconhecido como alvo da disciplina. Esse tipo é o encarcerado, cuja identidade é atribuída pela justiça penal a partir das grades quase que exclusivamente. Então, o que eu estou dizendo, na tese de doutorado, né, que escreveu na década de 60, Foucault pensa os tipos associais que são recolhidos pelos poderes públicos das sociedades europeias de até o século XVII. Então, ali nós tínhamos vários tipos associais que ameaçavam a ordem social. Então, não havia propriamente um critério de aprisionamento, se colocou tudo num lugar chamado de hospital geral. Foucault nomeia esse capítulo dele de grande internação, grande no sentido de dizer falta critérios para internar, ameaçou a sociedade, vai para lá, para aquele lugar, ponto, né? Ora, no século XVIII, nós começamos a prender do jeito que prendemos e a dar uma exclusividade para apenar aquele que comete algum delito só com a prisão. Esse é o nosso problema, né? Ok. No primeiro cenário, prevalece a trágica experiência de promoção das medidas punitivas extremas e trágicas apresentada por Foucault em sua narrativa sobre o que a civilização procedeu com a loucura e com os maus feitores de até o século XVIII para então operar o controle. No segundo cenário, prevalecem as medidas calculadas que disciplinam o sujeito, estratégia punitiva sincrônica à prisão. Quer dizer, entre o alvorecer dos anos 60 e o entardecer dos anos 70, Foucault se movimenta, né, olhando esses tipos associais na história como alvos privilegiados da punição no Ocidente, isolando os traços característicos de momentos históricos da civilização para lidar com o infrator das regras sociais. Eu desconfio que esta passagem, ou virada, como nomeei logo atrás, nesse cenário sociocultural delineado pela experiência do suplício, que é imposta a esses tipos heterogêneos que ameaçam a paz social, e este outro cenário, aparentemente mais sóbrio, de construção de uma medida para calcular, manejar, aprisionar e disciplinar condutas, resida a advertência do autor de que certa memória institucional, prevalente na antiguidade até o nascimento da modernidade, mantém-se sob o disfarce que se tornará uma variante permanente característica de todo tipo de punição que se inventar no Ocidente. O que eu quero dizer é que Foucault está dizendo, como se diz na Bahia, não estou comendo nada disso que o direito penal se tornou humanitário. Na Bahia tem essa expressão, eu estou comendo nada disso, né? Para dizer assim, não, isto não me convence. Eu suspeito que continuamos tão cruéis quanto os antigos ao aprisionar. Prisão é lugar de crueldade.
se é lugar de crueldade, como pensar medidas de socialização, por exemplo? Isso que a gente vai lá. Tem que fazer, eu acho que tem que fazer. E eu faço com muito gosto. Tiro um tempo meu carro, né, corro os riscos, etc., levo os meninos, acho que tem que fazer. Mas do ponto de vista da estratégia de lide com o crime, né, me parece que devemos repensar. E a questão, vocês vão ver que a minha questão aqui é uma muito específica que está lá latejando nos textos do autor. Ou muito simplesmente, duas questões se interpõem quando se apresenta a propalada humanização da pena. Os flashes do iluminismo fazem mesmo desaparecer o violento vindicti modus, quer dizer, modo vingativo de punir que nós nutrimos, nós alimentamos. Os celebrados ideais humanitários construídos para orientar o ordenamento das sociedades modernas normalmente substituíram os efeitos vingativos da punição pelos dispositivos de domesticação dos corpos indóceis, sobre os quais as grades das prisões se abatem para assegurar alguma utilidade social? Pergunta que eu faço. O autor recomenda cautela no encaminhamento de possíveis respostas. Sr. César, me diga o meu tempo, viu? Não tenha pudor. Eu sei que o senhor é rígido nisso, mas me diga depois. Tá? Tem um quanto? 1 minuto. Tá, isso é suficiente. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto? Não. Não, que é isso. Afinal, cada estrugir, ciciar, ranger, atroar, ecoar, retumbar das grades das prisões, parece documentar essa suspeita que transborda em e entre uma e outra narrativa do autor. Eu não sei se vocês já experimentaram, e aqui eu já me encaminho para o final, depois eu deixo o texto para vocês lerem, o texto é muito interessante. Eu quero dizer o seguinte, o grito dos excluídos, que grito? No máximo os excluídos vão dizer, ai, e não vão ser ouvidos. E não vão ser ouvidos. Eles não têm o que dizer. A voz não pertence a eles. É isso que eu estou dizendo. Estou escavando os dois textos difíceis do autor para dizer isso a vocês, convidá-los a ler esses textos, para justamente perceber que ou a gente leva a sério tornar o apenado cidadão e permitir que ele diga, eu leio Dostoiévski, me identifico com esse cara do século XIX. Eu me encontrei com meu filho, que está na creche do Dr. César, me caíram as lágrimas, que o menino está recebendo a educação que eu não tive. Esse tipo de coisa a gente tem que propiciar neste laboratório, que eu chamo laboratório que nos desafia aos direitos humanos aplicados. Né? Então, eu posso assegurar a vocês que a minha percepção, pode ser de vocês ou não, né? Que a vivência nesse ambiente, né, me permite conferir nesta experiência deste curso, professor César, atividades inusitadas, como, por exemplo, dar espaços aos apenados, permitir que eles exercitem, pode ser poucos, são poucos, né? Helder Câmara, a quem eu admiro tanto, não por ser membro da igreja, mas por ser a cabeça que é, dizer essas minorias que fazem história, né? Então, eu acho que permitir o acesso a essas ideias, a esse convívio, a essas experiências, a essa capacidade de reflexão, faz toda a diferença. E olho essa experiência de 8 edições em Fortaleza como uma experiência que de fato nos desafia a continuidade, já que você me deu essa atribuição de pensar junto consigo essa organização doravante. Mas qual o propósito de Foucault realizar essa virada? Ele me deu mais 5 minutos, então vamos lá, vou usar. Vocês estão cansados? Querem ouvir mais? Esse autor é incrível, gente. É um cara da aristocracia francesa, filho de uma família de médicos importantíssimos, e que se dedicou à vida, escreveu 38, 39 livros sobre o tema, além de ter uma obra vastíssima.
Eu dispenso a apresentação para muitos de vocês. Esse autor, a quem eu dediquei o meu doutorado, dedico as minhas pesquisas até hoje, chamado Michel Foucault, né? Então, mas com qual propósito esta virada é realizada? Em vez de a justificativa se assentar nesse difundido intento humanizador do modelo penal antecedente, uma estratégia punitiva está sendo montada enquanto o sistema de justiça punitivo, cujo escopo reside aquém do que se declara. Palavras do próprio Foucault. Dificuldade na conexão. Ups, é o Siri aqui, querendo falar comigo. Diz o Foucault, o sistema penal é a forma pela qual o poder se mostra como tal de modo claro. Aprisionar quem quer que seja, ali o manter, privá-lo de comida ou dar uma dieta muito questionável, privá-lo de aquecimento, no caso de países frios, não é? Ou privá-lo de condições sanitárias razoáveis para uma habitação razoável, impedi-lo de sair, impedi-lo de fazer amor, é a manifestação de poder mais delirante que se pode imaginar. Eu vou repetir isso e aqui concluo a minha fala para vocês, daquilo que Foucault pensa criticamente do que seja a exclusiva forma de fazer cumprir uma pena por um delito cometido. Somos tão pobres que não podemos inventar outras formas de punição? A nossa imaginação é tão indigente, é tão medicante. Gastamos tanto dinheiro nos gabinetes de quem faz justiça, dessas cortes de justiça, que não saem ideias alternativas, que não seja esses aparatos que nos envergonham. Eu os visito. O senhor César conhece uma enormidade no mundo todo, e é uma vergonha as condições humanas desses ambientes, né? É somente para isto que serve este aparato e se faz uma propaganda de que se promove a justiça e a readaptação, a ressocialização desse sujeito que fez o rompimento do laço social, né? Então, vou repetir a frase do autor e concluo aqui. Depois o texto tem mais coisa, vocês leem, se divertem e brigam comigo se for o caso. Eu adoro uma boa briga. O sistema penal é a forma pela qual o poder se mostra como tal de modo claro. Aprisionar quem quer que seja, ali o manter, privá-lo de comida, de uma dieta decente, de aquecimento, impedi-lo de sair, de fazer amor, etc., é a manifestação de poder mais delirante que se possa imaginar. Muito obrigado. Alguém quer formular alguma pergunta? Por favor.